Vamos então com Ricardo Gomes, piloto multifacetado que tem este ano competido no Campeonato Nacional de Montanha, com um projeto muito interessante, talvez dos mais interessantes a nível nacional. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde. Como está, Pedro? Começamos então por apresentar um pouco este projeto e começamos talvez pelo início. Como é que surge esta oportunidade de trazer para Portugal um carro, o Tesla P100D EGT, na sua estreia absoluta? Bom, na realidade este é um projeto com o qual eu tive primeiro contacto já há cerca de 2 anos. Vi este carro a ser desenvolvido logo desde os primeiros passos no circuito de Ascari, no sul de Espanha. Achei o projeto interessantíssimo. Cruzei-me com o projeto meramente por acaso, confesso. Mas, enfim, posso mesmo dizer que foi daqueles projetos de paixão à primeira vista. Um projeto totalmente diferente daquele que estamos normalmente habituados no automobilismo nacional e até internacional, digamos. Temos alguns exemplos, sobretudo ligados à Fórmula E, à WEC e pouco mais. Este foi um projeto que nasceu à ocasião para um troféu monomarca, era isso que estava pensado inicialmente, o Electric GT, seria inicialmente um troféu que acompanharia a Fórmula E a nível mundial. Enfim, algumas equipas acabaram por fazer um investimento neste tipo de viaturas, enfim, mas depois o projeto acabou por parar, um conjunto de interregnos que surgiram entre promotores, enfim. A CDS Engineering, à época, a SPV Racing, foi uma das equipas que, de forma inovadora, se associou a este projeto, comprou um modelo, comprometeu-se a desenvolvê-lo, e foi isso que o fez, independentemente de termos Electric GT enquanto campeonato próprio, troféu monomarca ou não, e em boa hora. E, portanto, quando eu tenho o primeiro contacto com este carro e com este projeto, conheço esta equipa e acabo por abraçar também um pouco este projeto, já numa fase de desenvolvimento do carro, não para o campeonato Electric GT, mas, enfim, numa perspectiva de colocarmos o carro com uma performance fantástica para que pudesse competir em algum campeonato europeu. Era esta a designação. Acabei por, felizmente, consegui-lo este ano, trazendo o carro para Portugal e para o Campeonato de Portugal de Montanha. Sim. Trazer o carro para o Campeonato de Montanha era já algo que tinha em mente ou foi a solução que melhor se adaptava para trazer o carro para Portugal? Bom, o Campeonato Português, acabou por ser aqui um pouco um misto entre um gosto próprio e pessoal que eu nutro pela montanha e também o desafio que tecnologicamente se nos apresentava com o carro. O desenvolvimento que tínhamos vindo a fazer com o carro permitia que o carro fosse bastante rápido, apesar de termos ainda algumas limitações em circuitos e, portanto, em corridas de longa duração. Como possibilidade surgiram sempre, e esteve sempre em cima da mesa a possibilidade de um campeonato de montanha que, sob o ponto de vista da distância de competição e dos percursos que somos obrigados a fazer, são bastante mais curtos e, portanto, permite-nos ter a performance total do carro a todo o tempo, sem nenhum tipo de perda de potência, etc. Entre o Campeonato Europeu de Montanha, que era uma das possibilidades que tínhamos em cima da mesa, ou o Campeonato Português, decidimos este ano fazer o Campeonato Português, até porque não reunimos condições para avançar para o Campeonato Europeu, e também, e em boa verdade se diga, era este um projeto que eu gostaria muito de implementar em Portugal. Trazer o carro pela primeira vez para Portugal, para um campeonato que eu já conheço de alguns anos a esta parte, que me é familiar, que me é próximo, que é próximo das pessoas que conhecemos, dos nossos patrocinadores e do público em geral, que nos vai acompanhando e que nos vai conhecendo ano a ano. E, portanto, para mim era também um desafio muito grande poder pôr este carro a competir em Portugal. E quando surge então a ideia de trazer o carro para Portugal, como é que esta ideia foi recebida, por exemplo, pelos seus patrocinadores, pelas entidades que o apoiam?
A abertura foi imediata ou houve algumas interrogações por ser um elétrico e por ser uma tecnologia que ainda suscita algumas dúvidas? Efetivamente, esse foi um dos meus receios na parte da viabilização deste projeto. Era precisamente a forma como cada um dos meus patrocinadores e parceiros iria acolher ou enquadrar-se num projeto de comunicação, de marketing e desportivo que fosse tão diferente quanto este. Curiosamente, foi bastante mais simples viabilizar este projeto, talvez pela sua natureza, este ano, do que viabilizar projetos, digamos, tradicionais em anos passados. Por vezes não é simples. E, portanto, resta agora, para além de toda a componente de marketing e de comunicação que temos associado ao projeto, associar também aquilo que importa, que é a componente desportiva e de performance do próprio carro. Exatamente. Por falar nessa parte da performance, quando teve o contacto com o primeiro carro e como é que esse contacto é feito? Qual foram as sensações que teve com o carro? Sentiu-se logo à vontade ou era um mundo completamente à parte? É um pouco à parte, de facto. Para quem está habituado a conduzir carros de competição, em variedíssimas circunstâncias, em variedíssimos campeonatos, é um mundo efetivamente diferente. É preciso uma gestão diferente do carro. O carro é bastante pesado para um carro de competição, portanto é um carro também com muita potência, e portanto é preciso fazer aqui um equilíbrio, não só das forças Gs que o carro nos exige a nós enquanto pilotos, mas também da transferência de massas, que é preciso fazer um jogo de pés bastante controlado. É um carro que pesa cerca de 1.800 kg, portanto é um carro muito pesado. Só o grupo de baterias, portanto, ainda que imaginando desmontássemos todo o carro e se ficássemos apenas e só com um grupo de baterias, já estaríamos a falar em cerca de 900 kg de peso, o que, comparando com alguns carros com quem competimos diretamente na montanha, protótipos, etc., há carros completos destes que não pesam tanto quanto as baterias de Tesla, e obviamente nós não podemos competir apenas e só com as baterias, mas sim com todo o carro. Portanto, a primeira sensação, já tinha conduzido o carro em Ascari. O carro é fantástico, na sua performance total faz tempos extraordinários, temos boas referências e bons tempos, temos tempos de GTs em vários circuitos, em Ascari, em Guadix e também no circuito de Braga. A primeira vez que o conduzi em Braga, muito próximo, no circuito Vasco Sameiro, muito próximo do arranque deste campeonato, desta época de 2020, foi um carro que nos deixou boas referências. Infelizmente isso acabou por não acontecer na primeira prova do campeonato, na rampa de Porca de Mursa, onde tivemos um conjunto de problemas, sobretudo eletrónicos e de gestão eletrónica do próprio carro. Sim. Há essa parte da gestão eletrónica que talvez não nos alugaríamos muito porque é talvez muito específica, mas na parte que mais se sente, que é a parte da afinação. Estamos a falar de um carro que é desenvolvido essencialmente para circuito, para pista, e que tem que enfrentar um campeonato de montanha que, a nível de afinação, terá exigências diferentes. Quais são as principais características do carro, essencialmente nas rampas? De facto, essa é uma grande dificuldade que todos nós sentimos, quer eu, quer todos os elementos da equipa, porque efetivamente o carro tem um comportamento extraordinário em circuito, e foi nesse contexto e nesse cenário que o carro foi sendo preparado e foi sendo otimizado. O cenário de montanha é drasticamente diferente, sobretudo para este carro em concreto. É um carro que necessita de um setup completamente diferente para a montanha, e mesmo dentro das provas de montanha necessitamos de aplicar setups distintos prova após prova. As provas não são todas iguais. É um carro que exige muita gestão eletrónica, sob o ponto de vista de nos deixar fazer uma condução totalmente desportiva, sem nenhum tipo de interferência por parte do carro. Portanto, há aqui uma espécie de uma inteligência artificial que nós tentamos minimizar, porque não é possível, efetivamente, neste carro, eliminá-la por completo. E, portanto, é um pouco esta a gestão que temos que fazer. É uma gestão que temos vindo a trabalhar, enfim, com esta dificuldade de estarmos agora todos confinados e de termos, particularmente, uma equipa com várias nacionalidades
dificuldades, e o que acaba por acrescer à dificuldade de estarmos juntos, o que agora não é de todo possível, mas sobretudo a trabalhar no carro. Mas é algo que penso que em termos teóricos estará resolvido, falta agora passarmos à parte prática. A nível de dificuldades em concreto, estamos a falar de um carro muito pesado, embora tenha quase 800 cavalos de potência, em rampas mais técnicas, especialmente a parte da agilidade do carro e a gestão de pneus, pode ser uma dificuldade acrescida? Essa é uma dificuldade acrescida, porque efetivamente o carro é, como disse, e bem, bastante mais pesado que o normal para um carro de competição, o que leva a uma transferência de massas bastante maior e a uma gestão dessa transferência de massas muito grande por parte do piloto. Portanto, nós não temos margem de erro rigorosamente nenhuma com este carro. Essencialmente porque chegamos às curvas muito depressa, o carro é muito rápido, mais do que os 800 cavalos de potência, 778 para ser mais claro. É um carro que tem um binário altíssimo, tem 10 mil newtons de binário, e portanto é tudo muito imediato. Se calhar o termo de comparação lá para casa, para que as pessoas entendam um pouco melhor como é que funciona este carro e porque é que ele é tão diferente dos restantes, é dar-nos o exemplo do interruptor que está na parede e que nós clicamos para acender a luz e ela acende-se imediatamente, ou clicamos para apagar a luz e ela apaga-se imediatamente. Portanto, dentro daquele carro é exatamente isto que acontece. Quando carregamos no acelerador temos a potência máxima, quando tiramos o pé não a temos. E, portanto, é esta gestão meticulosa que também faz parte de um processo de aprendizagem que me é tão querido e que agradeço também ter esta oportunidade por estar a desenvolver-me a mim mesmo, enquanto desportista, enquanto piloto, nesta componente, que se torna também um desafio colocar este carro em rampas e com estas características tão diferentes. Estamos a falar de um carro completamente diferente. Falou-me agora do desafio e que gosta de desafios. É este talvez o maior desafio que enfrentou até hoje na sua carreira desportiva? Sim, com toda a certeza. Penso que nem sequer tenho que pensar aqui muito para lhe dar a resposta. Efetivamente é um desafio, é o maior, é em tudo muito diferente, exige um trabalho físico imenso, porque o carro é extremamente exigente a este nível, estamos submetidos a forças G muito grandes e isso é perceptível em circuitos, até porque é um carro muito rápido e, portanto, as transferências de pesos são todas sentidas e absorvidas pelo corpo. É um carro que tem que ser controlado ao milésimo, não podemos ter nenhum tipo de margem de erro. E depois porque é exigente do ponto de vista técnico. Não me recordo em nenhum projeto desportivo ter trabalhado tanto, e ainda o campeonato só vai com uma prova, com toda a equipa, desde o engenheiro de pista, engenheiros de pneus, pneumáticos, enfim, telemetristas. Portanto, temos tido um trabalho imenso, temos uma equipa incansável, estamos a falar de quase 10 pessoas que tratam de todos os pormenores do carro, da CDS Engineering, e que de alguma forma, enfim, espero conseguirmos em conjunto levar a bom porto este projeto. Para colocarmos aqui alguma perspectiva, o Ricardo já competiu praticamente em tudo, ralis, velocidade, na velocidade falamos de circuitos, montanha. Para quem tem um background tão vasto, encontrar um carro com este tipo de respostas é muito contra a natura ou consegue-se uma adaptação relativamente fácil? Não, a adaptação é relativamente fácil. Entenda-se que o carro é relativamente fácil conduzi-lo. Não é difícil. É um carro que não tem caixa, por exemplo. Portanto, é um carro muito imediato em quase tudo. É um carro muito simpático, sob o ponto de vista de uma condução até aprazível, se assim quisermos. Quando entramos num registro em que efetivamente temos que fazer tempos, e portanto quando entramos num registro de performance total do carro, de tentarmos retirar do carro tudo aquilo que ele nos pode dar em termos de timings e de performance, é um carro muito exigente em termos de condução, muito exigente mesmo. E portanto, enfim, eu diria que talvez de todos os carros que conduzi,
desde os R5 aos GTs, é talvez o carro que a esse nível, portanto ao registro mais elevado, seja o mais complexo e o mais minucioso. Uhum. Falamos aqui mais de exigência física ou exigência até mental de encontrar uma realidade que, como disse, é tudo imediato. Não há aqueles tempos de espera que o piloto está habituado. Mentalmente, o processo é relativamente simples, portanto nós temos que antecipar um pouco todas as nossas reações. É um exercício que no início estranhamos um pouco, porque enfim, quando passamos de um carro, digamos, tradicional, um GT3 a combustão, para este tipo de carros, percebemos que é tudo muito mais imediato, e o GT3 é um carro bastante rápido. E, portanto, há aqui uma estratégia mental, digamos, de anteciparmos, e podemos quantificar isto em segundos, eventualmente, anteciparmos 2, 3 segundos, as reações que teríamos num carro tradicional, para podermos compensar de alguma forma esta componente tão imediata que o carro apresenta. Falou-se muito, quando o projeto foi apresentado, da questão da segurança, que foi algo que foi muito falado até nas redes sociais. Havia gente que tinha algumas dúvidas se haveriam as condições necessárias para que o carro estivesse. Que cuidados foram tomados por parte de si, da sua equipa e até por parte das organizações, para que fosse possível ter este carro a competir cá? A competir. O carro foi construído com a base de exigências que a FIA propõe e obriga, inclusive, a todos os campeonatos e a todos os carros com estas características, carros 100% elétricos. Portanto, ele foi construído exatamente na mesma base de exigência que é construído um Fórmula E ou que é construído um carro que participe no WEC, por exemplo. É um carro que tem todas as normas de segurança exigidas. É um carro que funciona essencialmente tal e qual como na Fórmula E ou na WEC por sistema de luzes. Portanto, quem está no exterior do carro, um marshal, um comissário de pista, tem perfeita noção de quando é que pode tocar no carro, quando é que não pode tocar no carro. Curiosamente, ontem mesmo via o último filme sobre Le Mans, 2019, e há precisamente um momento em que o diretor de corrida, o português Eduardo Freitas, dizia a um comissário: não toques no carro. Um carro acidentado, que em Le Mans aparecia com luz azul, nem era vermelha, tampouco era azul. E, portanto, há ali alguns frames deste filme que são exatamente explicativos disto. O carro tem 3 luzes, tem a luz verde, tem a luz azul e tem a luz vermelha. Na luz verde, o carro, mesmo acidentado, está em perfeitas condições, pode ser tocado, pode ser mexido, pode ser rebocado, não tem problema nenhum. A luz azul significa que o carro tem algum problema, que pode ser de ordem elétrica e, portanto, não convém tocar-lhe sem que o carro esteja totalmente desligado. A luz vermelha é totalmente impossível tocar-lhe, porque há, efetivamente, uma descarga elétrica no carro. Tudo isto, obviamente, que está conjugado com um simples botão que, do interior do carro ou do exterior do carro, se pode eliminar, portanto, que é o botão de corte geral de corrente, e isto elimina, a partir desse momento, qualquer efeito que o carro possa ter. Independentemente disto, há kits de segurança que estão associados ao carro, que estão acoplados ao carro, que nós próprios, enquanto equipa, estamos a ceder a todas as organizações das várias provas do Campeonato de Portugal de Montanha. É exatamente o mesmo kit de segurança que existe numa equipa de Fórmula E. São ganchos de remoção, são extintores de CO, são mantas portanto, anti-estáticas de borracha, luvas, etc. Portanto, todas as organizações que vão, de alguma forma, estar envolvidas no Campeonato de Portugal de Montanha deste ano, têm acesso a estes kits de segurança, que lhes permite, não só na necessidade de atuar sobre o carro, poderem fazê-lo com todas as condições, como também, e esta é a parte pedagógica e positiva deste projeto, ficarem a conhecer. Isto aconteceu em Mursa e no final, a própria organização e os próprios comissários ficaram entusiasmadíssimos com a forma como poderiam gerir a partir de hoje
não só este carro, como outros que nas mesmas condições e características possam vir a competir em Portugal. Portanto, eu acho que até sob o ponto de vista pedagógico é importante. Não posso deixar passar esta pergunta sem dar aqui uma outra nota. A componente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que na realidade é também ela uma federação inovadora sob o ponto de vista de aceitar este carro cá, porque obviamente também foi necessário fazer um enquadramento regulamentar deste carro em Portugal, nunca tinha competido nenhum, aliás, em Portugal e nos próprios países da União Europeia. Sabemos que a FIA já esteve em contacto com a FPAC e que inclusive este pode servir como exemplo para competições semelhantes noutros países. Uhum. Não notou, portanto, algum tipo de receio por parte de organizações ou por parte até de marshals por ter um carro elétrico uma realidade diferente? Sentimos dúvidas, essencialmente, não é? Dúvidas, algumas perguntas, como é que poderíamos atuar neste contexto. Nós fizemos uma pequena ação de formação para todos eles, a pedido dos próprios, e que eu achei que foi muito positivo, inclusive é muito pedagógico. Mas, enfim, depois também confrontados com a simplicidade do processo, enfim, ficaram dissipadas os potenciais receios. Pensariam certamente, ou achariam certamente que seria algo bastante mais complexo. Não é? Estamos numa fase em que está tudo parado, infelizmente. Esta paragem afeta muito os planos que tinha para este ano? Sim, bastante. Eu acho que afeta todas as equipas e todos os pilotos, sobretudo, e afeta a vários níveis. Afeta sob o ponto de vista da preparação, sob o ponto de vista do trabalho em equipa, do trabalho das horas em pista, em circuito, e afeta essencialmente também sob o ponto de vista dos planos de marketing e dos planos de comunicação que todos nós estabelecemos quando viabilizamos um projeto destes e que, de alguma forma, eles ficam castrados nesta perspectiva. Enfim, penso que é positivo o facto da Federação prolongar até inícios de 2021 potencialmente este campeonato que está neste momento parado, e isso vai nos permitir minimizar de alguma forma estes impactos e poder cumprir, penso eu, na íntegra aquilo que temos planificado, quer com patrocinadores, quer com a equipa e o projeto em si. Este projeto está edificado para quanto tempo? É um projeto a curto, a médio prazo? Implica só montanha ou há possibilidade de expandir para circuitos, por exemplo? Sim, este é um projeto a médio e longo prazo. Nós sabemos que estamos enfim, este projeto tem tanto de inovador como de algum sofrimento das primeiras horas. Portanto, isto é um primeiro parto, digamos assim. E, portanto, este tem que ser um projeto obrigatoriamente a médio e longo prazo. É um projeto que eu gostaria muito que começasse na montanha, felizmente assim foi, e assim é, mas que, quiçá, não passará para outros patamares. Ainda este ano estava previsto termos algumas participações esporádicas noutro tipo de competição. Recebemos um convite que gostaríamos de viabilizar agora em meados do ano, e estarmos presentes em Inglaterra no festival de Goodwood Racing of Speed, um festival muito característico, e seria para mim um prazer e um privilégio, enquanto piloto e enquanto português, poder participar nesse evento. Temos várias hipóteses, mesmo a nível internacional, de competir com o carro. Obviamente que o estado em que estamos neste momento não nos permite definir rigorosamente nada a esse nível e, portanto, resta-nos aguardar. Uhum. O Ricardo tem muito a parte do melhoramento, de fazer sempre melhor, e a parte da competição. É muito estranho neste ano não estar, no fundo, a competir contra ninguém. Causa-lhe alguma estranheza? É a parte mais ingrata, penso eu, deste projeto. Resta-nos ter a ambição e objetivos definidos prova a prova. Resta-nos ter a ambição de podermos melhorar subida após subida, encontrar referências para podermos competir pelos melhores tempos com os GTs, ou enfim, ou com os turismos, ou seja o que for, prova após prova. Penso, contudo, que isto é também um desafio
desafio que se lança para que outros projetos, nomeadamente com energias alternativas, possam surgir no contexto da competição automóvel em Portugal. Já tem enquadramento, portanto, isso já está completamente previsto e o caminho está traçado, está lançado. E está otimista que, mesmo apesar da crise que infelizmente nos vai afetar a todos, que poderemos ter de facto estes carros a dar cartas no futuro? Cá em Portugal. Eu penso que é inevitável, Fábio, que de alguma forma este tipo de energias renováveis, seja a eletricidade, seja o hidrogênio, whatever, poderíamos ter aqui outro programa provavelmente e outra conversa sobre isto, venham a ter um espaço próprio no campeonato português. Se me pergunta se vamos inevitavelmente ter um campeonato completo com este tipo de energias ou com este tipo de carros, não acredito nisso, pelo menos para já. Acho que o tradicional motor a combustão e competitivo e performante vai continuar a ter o seu espaço e terá o seu espaço por muitos anos. Acho é que não podemos, de alguma forma, negar que isto existe, que é competitivo e, portanto, temos, como em tudo na vida, que nos readaptar e que, de alguma forma, o valorizar que é bem. Veja então que é um fã das energias alternativas. Sim, sou. Na realidade sou, a partir do momento em que está completamente provada a sua eficiência e a sua performance e rapidez, sim, completamente. Sim, senhor. Ricardo Gomes, muito obrigado pelo seu tempo, foi um gosto tê-lo aqui connosco e até breve. Muito obrigado pela entrevista, mais uma vez, muito obrigado.